Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta, começa mais um Ativa no Ar na tela da sua TV Ativa nesta noite de terça-feira. Hoje recebendo o arquiteto e urbanista João Chadá, que já está aqui com a gente. Boa noite, querido Chadá, tudo bem? Boa noite, Néder, é um prazer estar aqui com você, falar com a nossa população, com a minha Piracicaba. É uma alegria recebê-lo sempre aqui, viu, Chadá? Você é uma das pessoas que nos dá uma alegria imensa toda vez que vem aqui, que conversa, que se explica e que mostra conhecimentos à população de Piracicaba de uma maneira geral. E hoje eu queria começar esse nosso papo falando de um tema que, nesse momento, torna-se cada vez mais necessário, não é? A análise do pós-pandemia. A pandemia está praticamente nos seus estertores, já temos aí os números a cada dia mostrando a queda livre dos casos de Covid, não apenas aqui no Brasil, mas em praticamente todas as partes do mundo. Nós temos aí essa preocupação agora com a economia. Será que nós vamos ter um reaquecimento da economia? Na área da construção civil, a pergunta que eu te faço: como é que está o comércio agora, o mercado de trabalho agora para obras na construção civil? Como é que está a vida dos nossos engenheiros e arquitetos, Chadá? Bem lembrado, Néder, a situação da pandemia e outros motivos. Piracicaba hoje forma, pela engenharia, em torno de 100 alunos de engenharia civil, não é? Que pode fazer tudo que o arquiteto faz, e o arquiteto vice-versa. E nós temos hoje em Piracicaba em torno de mais de 900 arquitetos e arquitetas e engenheiros fazendo o mesmo serviço. E o mesmo serviço que eu digo é mais casas, porque os grandes empreendimentos, no meu tempo, quando me formei, as pessoas que construíram prédios em Piracicaba eram daqui, eram da própria cidade. Reuniam em grupos, faziam o tal do preço de custo e faziam o edifício. Com o tempo, as grandes empresas de fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, passaram a construir em Piracicaba. Então, esses grandes projetos de prédio, a grande maioria vem pronto pelas grandes firmas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, sobrou praticamente poucos edifícios para os profissionais de Piracicaba e sobrou para eles fazerem, porque os outros já vêm pronto, feito por uma equipe de arquitetos das capitais. O que acontece, então, com esse número enorme de arquitetos em Piracicaba? É que eles só podem fazer as pequenas obras, são as casas, decoração, paisagismo, né? Então, as obras menores ficaram para nós. E o número de arquitetos em Piracicaba aumentou muito. Muita gente nos telefona, querendo estágio, falando com a gente se tem emprego, se não tem emprego. E a gente fica realmente chateado, porque a situação é essa. A pandemia acabou ajudando muito. Então, as pessoas que estão se formando hoje, elas têm uma dificuldade de arrumar o cliente. Mas isso não é nunca para esmorecer ou ficar... você tem que se mostrar. O arquiteto tem que aparecer nas reuniões sociais, publicar que ele existe, publicar, usar os termos todos da internet, enfim, tomar cuidado com a sua imagem, para que ela apareça e todo mundo tome conhecimento que aquele arquiteto está aqui em Piracicaba. Não pode se recolher ao escritório por uma plaquinha e ficar esperando o seu cliente. Chadá, no momento atual, quais são as suas ações? Eu sei que você não para, em um momento da vida você parou, você sempre teve em atividades bastante atuais, né, para cada momento, um momento de trabalho, de criação. Como é que você está hoje? Quais são hoje as suas ações no dia a dia? Bem, hoje, com esse problema todo de poucas construções
e construções pequenas, eu trabalho para alguns arquitetos e engenheiros colaborando em alguns projetos. Mas o que eu estou fazendo mais, porque eu gosto demais, eu fico 4, 5 horas no computador, né? Eu fiz mais de 200 palestras, né, sobre arquitetura, decoração, paisagismo. Essas palestras estão todas guardadas. E as palestras, elas são feitas através de um pendrive que você usa no laptop, liga no aparelho daquele recinto que você vai fazer a palestra. Então, as imagens aparecem na parede e que se chama, então, no PowerPoint. E muita gente não sabe. Há pouco tempo, diversas vezes, eu assisti palestras que a pessoa monta um PowerPoint, isto é, projeta uma série de imagens numa tela, mas ela não atrai muito a atenção daquele ouvinte, porque eles usam apenas partes textos às vezes pequenos, difícil de ler, nem todo mundo usa óculos ou alcança, ou senta muito lá atrás, não põe cores, não põe imagens, então fica uma palestra realmente chata e que o pessoal acaba conversando entre si e não presta a atenção necessária. Então eu estou fazendo agora para esse pessoal, para professores, presidentes de empresa, não é? Alunos que queiram dar aula ou palestra, que queiram mostrar aquilo que ele faz, fazendo para eles esse trabalho. Então, eles me mandam o material que eles querem propor, mandam as fotografias que eles querem, e eu passo tudo no computador montando o PowerPoint numa sequência, né, para fazer uma palestra bonita. E uso todos os truques possíveis para chamar a atenção daquele que está assistindo a palestra. Isto é, cores vivas, dando ênfase àquelas coisas mais importantes, para não deixar o cara, a pessoa que está assistindo, dormir, entendeu? Chocar a pessoa para ela ver. Para provocar a atenção da pessoa. Exatamente. Né? Então, você não pode fazer, uma das coisas que eu não faço, é fazer apenas escrito, por mais interessante que seja a palestra. Tem que ter imagem, escrita, né? Senão ela pega números demais, pequenos, né? exato. A pessoa não acha graça, acaba também não entendendo, né? Então, isso que eu estou fazendo para o pessoal. Ele me manda o material, eu coloco na ordem, a gente faz 2 ou 3 reuniões, e daí eles fazem, professores para alunos, por exemplo, palestras com cores, né? E a experiência nossa, tá, todos aqueles truques, né? É bom fazer andando pelo auditório, é bom fazer andando pelo palco, para não ficar uma coisa muito parada, não é? É bom de você ir de um ponto a outro do palco olhando para pessoas diferentes. Então, todas essas instruções a gente fornece para o nosso cliente, que um laptop igual a esse que está em sua mesa, ele coloca o pendrive, então tudo aquilo que eu faço vem num pendrive aqui concentrado, a palestra inteira na sequência. E ele só tem o trabalho de falar, mostrar a imagem e falar os detalhes da imagem. Então, esse é o maior serviço que eu estou fazendo agora. Estou serviço, inclusive, para fora da cidade. Para outros locais da cidade, exato, outras porque cidades. Se precisar viajar, você viaja. Né? Exato. E você tem uma didática. Você foi professor também, né, João? Pois é uma experiência muito grande que a gente pode passar para as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, têm um computador, sabem o que é PowerPoint, ele mesmo faz, mas não usa toda aquela técnica para exatamente chamar a atenção daquele que está vendo
e tornar a palestra muito interessante. As minhas palestras, geralmente, né, são de 1 hora e meia, porque tem muita matéria interessante. Mas como cansa muito, eu proponho, depois de 40 minutos, eu digo para a plateia, falta mais uma meia hora ainda, mas nós vamos parar por aqui porque vocês naturalmente estão cansados, né? Não, vamos continuar, entendeu? Isso quer dizer que a palestra estava boa. Muito bem, muito bom. Nós temos imagens também que falam melhor do que 1000 palavras, né? As imagens do que você mostra nas palestras. Explica para a gente, esse telhado, o que você destacaria nele de errado? Então, esse telhado, né, ele está no meu livro. Né? Um livro que eu lancei e vendemos 1000. Aliás, vamos voltar para cá, por gentileza. Vamos voltar a imagem aqui. Esse daqui é o livro, né, do João Chadá. Nós temos imagens daqui a pouco da obra. É o livro Dicas do Arquiteto João Chadá. Esse livro realmente foi uma grande achada, né, uma sacada fantástica do João e um grande prêmio, não só para profissionais da área, mas principalmente para aqueles que não entendem bolufas, né, de construção. Aquele cara que final de semana resolveu pregar um prendedor lá, um porta-toalha no banheiro dele. Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. O cara resolveu colocar um porta-toalha no banheiro porque ia receber a visita. Aí o cara foi lá, furou o cano, né? Então esse livro dá dicas como é que o cara não vai fazer isso, entre outras coisas, né? Então é uma obra muito bacana, muito legal. Eu queria que você contasse um pouco com a gente a respeito desse livro. Vamos começar falando um pouquinho do público. Falei besteira ou é isso mesmo? Isso mesmo. Você fez esse livro para esse tipo de público, é isso? Então, esse livro, ele é feito não pela teoria, mas pela minha prática de vida, pela minha vivência em obras. O que acontece em obras, né? São lições que eu aprendi e que eu tento, então, passar para os outros. Isso é o livro. E ele não precisa ser lido inteiro, ele tem por partes, né? Por problemas de hidráulica, problemas de umidade, problemas de trinca, problemas, enfim, uma série de coisas que surgem e que a pessoa, mesmo o engenheiro, o arquiteto, ele, na maioria dos casos, ele não teve essa matéria na aula dele, né, na escola. E tem uma novidade, quer dizer, esse livro eu já vendi 1000, doamos muitos, e hoje eu tenho no nosso arquivo, nós podemos mandar por e-mail para aqueles que se interessarem. E mais, gratuitamente. Então, ele fica com o livro no computador, é um livro de consulta. Ele quer saber por que a casa dele trincou. Ele vai lá e vai trincas, né? Ele quer saber como se tira a papelada, como se legaliza um loteamento, como se tira o visto de conclusão da prefeitura, como se faz um requerimento para a prefeitura. Enfim, problemas que naturalmente não são dados em aula. Então, esse é o livro que agora todos aqueles que querem receber e aqueles que querem tomar nota, mandam para o meu e-mail, né? É simples, né? É Chadá Arquiteto, uma palavra só, Chadá Arquiteto, @gmail.com, né? Se ele estiver interessado, ele manda, ele recebe esse livro, que é de consulta, não é para você ler inteiro. E essas imagens que eu estou mostrando fazem parte do livro também, para poder dar algum exemplo para esse pessoal, né? Vamos então só fazer um reforço aqui, chadarquiteto@gmail.com, o e-mail do Chadá para você que queira receber esse livro pelo correio, né? Chadá Arquiteto, tudo junto,
gmail.com. Legal. Não é pelo correio, ele recebe no computador. Recebe no computador. Exato. Recebe no computador. Exato. Eu estou aqui antiquado, Elvésio. Eu estou esquecendo. Nós trabalhamos o dia inteiro com tecnologia, chega à noite aqui, eu venho falar aqui esqueço do e-mail, né? Recebe pelo e-mail. E tomar cuidado com o Xadá, que é complicado. É CHADDAD. AD. Então, mais uma vez, reforçando. Isso daqui é assim. Você manda o seu alô no e-mail do Xadá e recebe o livro. Tranquilo. O livro é um livro em PDF, né? Isso. Recebe PDF. o livro em PDF. Você sabe quem prefaciou esse livro meu? Eu sei que foram 3 gigantes, né? Conta para quem não sabe ainda. 3 gigantes. O Cecílio Elias Neto, né? O Alvim, Gustavo Alvim, e mais um que eu tenho aqui com você. Antônio Carlos Copato. O Copato, que foi diretor da engenharia. Tinha tudo a ver, porque o Copato era, na época, diretor da Escola de Engenharia de Piracicaba, né? Isso. E participou aí da chancela dessa obra. O Cecílio escreveu umas coisas maravilhosas, que eu falei, mas isso não sou eu. Mas o Cecílio, ele pega na veia, ele é sempre muito didático, né, nas suas análises. João Xadá com a gente nesta edição do nosso Ativa no Ar. Agora, esse livro aqui, eu fiz uma brincadeira, mas é uma brincadeira real, né? Esse livro atende àqueles que, por um momento, precisam ter algum conhecimento de alguma coisa que está acontecendo na sua casa. Eu costumo ter temor, por exemplo, de tudo que está acontecendo no meu telhado. Por quê? Porque no telhado a gente não tem acesso, né? Você não vai pegar uma escada e vai subir no telhado da sua casa. Poucos fazem isso, né? Eu, por exemplo, não tenho esse hábito. Aí quando você tem um problema de uma telha que quebrou, quando você tem um problema de um encanamento, quando você tem um problema ali de uma cobertura, que você tem que alguém vá no seu telhado, você tem que chamar alguém que você confia, né? Porque você não sabe o que o cara vai falar que está acontecendo lá em cima, que você não vai com ele lá. Difícil acontecer isso. O dono da casa, não, eu vou subir com você no telhado. Mas se a pessoa tem um pouquinho de noção, é mais difícil ela ser enganada pelas respostas que o profissional der a ela. Assim como ela também vai poder chamar o profissional mais adequado, né, para aquele tipo de procedimento. E a identificação de riscos, né, que a pessoa corre, né, João? Aquela história da trinca horizontal, trinca vertical, tem tudo isso também, uma série de diferenças, né? E uma das coisas mais importantes desse livro, que eu chamo a atenção, quando eu estava na prefeitura, eu fazia palestra lá que lotava aquele anfiteatro, 260 pessoas. E essas palestras sobre o livro eu fazia uma diretamente para senhoras, mulheres, outra para estudantes, né? Outra para engenheiros e arquitetos, outra para o conselho não sei da onde, outra para os corretores. É sobre exatamente esse livro aí, entendeu? E ele, naquela ocasião, ele fez muito sucesso, né? E nós vamos destrinchar dúvidas que o livro vai tirar a seguir. Não perca. Você que gosta de fazer tudo em casa, né? Agora está na moda marido de aluguel, né? Marido de aluguel. Fique sabendo que você vai ter orientações a partir de agora. O Xadá vai citar aqui alguns trechos que ele mesmo separou, que são mais curiosos. Nós já voltamos ao vivo nessa edição do nosso Ativa no Ar, aqui na tela da sua TV Ativa, recebendo hoje o engenheiro, arquiteto, urbanista, escritor, é um fantástico homem, gestor público, João Xadá. A gente já volta. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar. Compadre Tales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça.
olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000 na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, nós estamos de volta a mais um Ativa no Ar, recebendo hoje o arquiteto e urbanista João Chadá. Nós estamos falando desse livro aqui do João Chadá, Dicas do Arquiteto João Chadá. A gente já mostrou esse livro em outras oportunidades hoje aqui no programa. É uma obra muito legal do Chadá. É um livro que foi lançado já há algum tempo atrás, mas que ainda hoje é bastante procurado pelas pessoas. O Chadá deu até uma dica instantes atrás aqui. Você que quer receber pelo e-mail esse livro em PDF, mande o seu pedido para o próprio e-mail do João Chadá. É o chadarquiteto@gmail.com. Nesse momento que você fizer o pedido, você recebe uma resposta e imediatamente você já tem aí o seu livro sendo encaminhado. É um livro muito legal para aqueles que não são profissionais da área da arquitetura, da construção civil, mas que precisam saber de coisas essenciais para poder viver em harmonia, o marido com a esposa com o marido, para não ter aquelas brigas conjugais, né? Essa goteira, essa trinca que eu não sei o que é, vai cair a casa, meu Deus do céu. Vamos começar a ver algumas imagens e o Chadá vai nos orientando em algumas cenas interessantes aqui que tem no livro, alguns pontos, né? Como, por exemplo, a gente tinha um telhado, daqui a pouco a gente mostra o telhado. Qualquer ordem, tá bom. Mas vamos ver essa daqui então. Essa daqui o que seria, João? Então, essa aí eu vou explicar a teoria, gente. O cara, o que ele fez? Ele cortou um pilar, né? Coisa absurda. E não caiu. Então, aquela isso daí é um deveria, pilar? Né? É um pilar isso aí? Ele fez um corte num pilar, né? Que coisa louca, hein? Deve ser uma construção térrea, porque senão já teria caído. Então, e aquela viga que está em cima deve estar superdimensionada e ela cumpriu a missão dela, que seria segurar, mas era para ter caído, Meu porque Deus ele tirou. do céu. Como é que funciona assim, né? O estudante de engenharia sabe. A laje que a gente pisa, né? Ela transfere a carga dela para a viga, né? A viga recebe a carga da laje, né? E a viga recebendo a carga da laje, ela direciona para um pilar e para outro pilar. No edifício, então, vamos supor, ela recebe 5 toneladas e passa para um pilar. E recebe outro pilar de mais 5. Com o andar de baixo, se for um edifício, então o pilar de baixo recebe as 5 toneladas mais os 5 do dele. Então vão somando as toneladas todas nos pilares. E o pessoal fala, qual a coluna, o que é pilar, o que é coluna? Coluna geralmente é a mesma função do pilar. Essa é que ela é bonita, ela é redonda, né? Ela é ovalada, ela tem formas diferentes do pilar em si, né? Então, o que acontece? Essa carga, ela concentra lá embaixo. E nos prédios que a gente faz, tem prédios que eu fiz em Piracicaba, eu fiz 21 prédios, né? Tem pilares embaixo que recebe lá o final, um diâmetro de 1 metro, às vezes, com uma carga de 800 toneladas. Aquele acidente que houve no Rio de Janeiro, que o sujeito fez
ele tirou todas as paredes e sobrou um pilarzinho lá no meio. E ele ficou implicado, ele não consultou um engenheiro e tal, pelo menos a história que o jornal contou, né? Ele não consultou um engenheiro, nada, ele se implicou com aquele pilar e tirou, caiu o prédio, né? Porque em cima daquele pilar tinha mais 200 ou 300 toneladas. Então, é isso que essa foto está mostrando. Nunca fazer uma coisa dessa. Agora, então, todo mundo que faz uma reforma no apartamento tem que consultar um engenheiro. Né? Não sei se tem como retornar essa foto. Tem? Será que tem? Porque, assim, a pergunta que a gente tem que fazer também, João, é assim, houve um erro técnico para se fazer isso ou é uma ajuda divina aí? O que é isso? Não, houve eu acho, né, a gente supõe, que naquela viga que está em cima, ela está superdimensionada, quer dizer, ela está não precisava com uma ter toda essa maior, que ela sustentou sozinha e passou a carga para os outros pilares que estão vizinhos. Né? Então, essa carga vai para os pilares vizinhos e, por sorte, esse não caiu. Deve ser uma coisa térrea, porque se fosse um prédio, teria caído. Que coisa, né? Pelo amor de Deus. Vamos para a próxima imagem, vamos lá. Esse telhado. Esse é um comentário que a gente faz sobre o telhado, que está no livro também. Duas coisas importantes aí. Uma, que o telhado com esse formato, ele forma uma calha, né? E essa calha, que fica embaixo do encontro, que eles descem, os dois telhados descem, a hora que essa calha entupir, aquilo vira uma piscina, né? E naturalmente vai cair aquele telhado inteiro. Então, não é aconselhável fazer esse tipo de telhado. E sim aquele telhado normal que cai para fora e tal, que vai numa calha, que cai no jardim, não concentrando numa talha. Não é aconselhável, não é que seja proibido. Né? E essa telha também, o tipo de telha de cimentamento, elas são, historicamente, todo mundo conhece, são muito quentes. Né? A melhor telha, infelizmente, por enquanto, na vida normal, sem contar as metálicas, sanduíche, etc., nas casas comuns, ainda é aquela que foi inventada há 5.000 anos atrás, que é de barro. Né? A boa e velha telha de barro. Exato. A boa e velha telha. Vamos lá, mais uma. Então, esse aí é o prédio da biblioteca. Esse prédio da biblioteca mexe com a gente, né? Mexe com a você gente. Demais, que você foi o grande projetista isso aí, para mim, é como se fosse uma filha, né? Eu fiz um projeto da biblioteca, ajudado pela minha equipe do IPLAP, né? E fizemos muita pesquisa. Se eu não fizesse duas paredes parecendo dois livros deitados, ela ia ficar parecida com uma indústria. Né? Então é aí que vem a criação do arquiteto. Né? Dá para ver aí os dois livros deitados, né? Isso. Então você, que legal. De uma forma que seria parecida com uma fábrica, nós conseguimos fazer, então, dois livros deitados. E quem vê de baixo, principalmente, sente bem que é a biblioteca. E o importante dela é aquele desencontro de telhados, que aquele desencontro de telhados dá mais de 1,5 metro de altura, que ele acaba iluminando por igual todo o salão da biblioteca, entendeu? Isso já então fica a biblioteca iluminada por igual por uma luz natural. Então essas pesquisas foram feitas no mundo inteiro, não é? Então o pessoal costuma falar que tem um livro e tem daquela parte laranja, é um lugar parecido com aquele potinho que coloca o lápis, né? Mas olha que legal, né? Você então, vendo desse ângulo, você percebe isso mesmo, né? Exato. O potinho para pôr o lápis e os dois livros deitados. Isso. Que legal. Então, essa biblioteca é projeto nosso, e é o nosso orgulho. Mas o prefeito atual está usando normalmente. Eu creio em Deus,
que ele vai esquecer dessa biblioteca e deixar como está, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele vai esquecer da biblioteca, vai esquecer também de pôr a Polícia Federal lá na Pinacoteca. Eu acredito também muito, viu, que no fim Deus aparece e nos ajuda, pode ter certeza. Isso mesmo. E ajuda a grande nação piracicabana. João Xadá conosco, vamos ver mais uma foto? Vamos lá. Ah, olha só, coisas da profissão. E aí, João? Então, esse é um conselho que a gente dá no livro e que tem muita gente, principalmente gente rica, né? O sujeito, ele não é a conservação do imóvel. Todo proprietário de casa, de apartamento, principalmente de casa, deve manter uma manutenção anual. Porque se ele não faz uma manutenção anual, uma reforma na casa dele, de calhas, condutores, pintura, uma série de coisas, a casa dele vai deteriorando, vai se estragando. E tem pessoas que têm 2 ou 3 casas e todas elas nesse estado ele não consegue mais alugar e nem tem dinheiro para reformar, porque a coisa acumulou. Então você tem que manter sempre a sua casa, pelo menos anualmente, fazer alguma coisa nova. Trocar o portão da garagem, trocar o piso, pintar, ver a umidade que surgiu, por quê, trocar calha, né? Enfim, e a casa vai deteriorando. Então, esse é um conselho que a gente dá para aqueles que têm muitos. Vamos supor que a pessoa tenha 20 casas e ele não fez a manutenção, estava alugado, o inquilino saiu, o outro não entrou, a casa está muito ruim, não pode alugar, ninguém consegue alugar, ninguém aceita a casa. E ele fica desesperado, quer dizer, rico, com 20 casas e desesperado. E o que eu aconselho? A solução que a gente aconselha às pessoas: vende 10 casas daquela, pelo valor do terreno, e com dinheiro conserta as outras 10. Né? Porque um terreno vazio, isso é bom que todo mundo guarde, um terreno vazio vale muito mais do que com uma casa podre em cima dele. Olha só. Então, você tirando a casa podre, você Boa vende dica. logo o terreno e por um preço maior do que a casa. Isso é uma coisa que é muito importante que as pessoas guardem. Mesmo que seja 2 casas, estão meio podre e não estão tombadas, é claro, é derrubar. É como surgiram diversos aí estacionamentos, né? Estacionamento para a cidade, falando em urbanismo, acaba sendo um favor para a cidade, né? Porque acomoda os carros e, além disso, faz com que os prédios fiquem mais longe um do outro, arejando toda a cidade, não fica que nem São Paulo, que é um prédio grudado no outro, né? Perfeito. Está aí uma dica importante a mais aqui do nosso João Xadá. Vamos para mais uma? Então, essa aí é para recordar, viu? Essa é a famosa Casa do Queijo, que eu fiz para mim, morei na Campos Sales, na cidade de Jardim. Fiz pela Caixa Econômica Federal e me deu muitas saudades. Eu tive que vender e o sujeito, a pessoa que comprou, reformou inteirinha. Casa do Queijo. Por que era ficou Casa do Queijo? apelido. Por causa daqueles buraquinhos que fiz na parede, tá vendo? Olha lá. Aquela lá foi uma ideia original, porque aqueles buracos, sabe como é que foram feitos? Tubos de água, tubos de esgoto, menores e maiores. Eu coloquei um em cima do outro e reboquei. Então ficou aqueles furos redondos. Essa casa, quando foi feita em 1970, ela foi fotografada no Brasil todo. O pessoal punha ônibus em frente de turismo e hoje, como aconteceu com a maioria das minhas casas, eu, por exemplo, tinha umas 20 casas na Carlos Botelho e todas foram demolidas e transformadas em lojas, né?
O arquiteto sente isso, né? Porque vai demolir uma coisa que ele fez. Mas a gente acaba acostumando, né? Porque quando você pega uma casa residencial, dependendo do comércio que você vai fazer ali, muda toda a característica. Ele muda da tudo, casa, tem né? que tirar a parede, mudar a fachada, né? O jardim se transforma em estacionamento, então fica uma coisa sem graça, cheia de vidro, né? E alumínio. É isso aí. É difícil, né? Mais uma imagem, vamos lá? Essa é uma coisa importante, gente. Eu, sem querer, eu achei uma escada que dá os dois exemplos, né? A escada, primeiro, algumas coisas importantes. Ela tem que ter corrimão por lei. Ela tem que ter corrimão dos dois lados, por lei, qualquer escada. Por causa de crianças e idosos, né? E outra coisa que ninguém presta atenção, e é uma dificuldade grande, é quando o cara faz uma escada com granito preto. Você não sabe a divisão de um degrau para outro, e aquele que tem óculos bifocal, ele se estrepa todo, né? Porque ele não enxerga nada. Então eu prego sempre isso, escadas com degraus claros, cinza, branco, para facilitar a vida de todo mundo. E degrau também tem tamanho certo, viu, Nélia? Se você faz um degrau com piso muito grande, 40, 50, é ruim, porque você tem que dar 2 passos no degrau. Se você faz um degrau com menos de 25, o seu sapato não cabe naquele degrau também. Fica horrível. Então esse erro é muito constante. Então já tem uma tabelinha. O máximo de altura de degrau é 19 centímetros, o máximo. O bom seria 17, 16. Né? E o piso mínimo é 25, mas seria bom que fosse 30, 28. Então essas regras todas tem no nosso livro. Perfeito. E não precisa ser pedreiro nem engenheiro para entender esse assunto, né? Aí nós vamos falar mais sobre esses assuntos a seguir em mais um bloco da nossa conversa com o arquiteto e urbanista João Chadá no Ativa no Ar de hoje. Nós já voltamos. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, estamos de volta. João Chadá com a gente nesta edição do nosso Ativa no Ar. Quero aqui citar, João, que esse seu livro, Dicas do Arquiteto João Chadá, tem várias ilustrações aqui muito bem feitas, né? São plantas suas, pedaços de plantas, enfim. Mas tem a capa do livro, que é um desenho seu
construindo um muro, né? É uma charge sua, uma caricatura sua fazendo um muro, e assinada essa obra de arte aqui pelo nosso querido Erasmo Espadoto. Queria que você falasse do Erasmo. O Erasmo é um grande artista, sempre inspirado no desenho, uma técnica fantástica, e ele fez de presente para mim. Eu agradeço aqui em público e cumprimento o Erasmo. Grande Erasmo, realmente merece sempre a nossa homenagem, né? Profissional fabuloso e um orgulho aqui de Piracicaba para todo o Brasil. Vamos continuar vendo algumas imagens do livro do Xadá? Opa! Xadá é o prefeito da cidade nos próximos 10 dias. Veio junto aí um recorte de jornal da época que você foi prefeito. Você foi 2 vezes vice, né? Ocupou várias secretarias. Nesse dia aí você estava substituindo o saudoso Humberto de Campos, Exato. professor Humberto, que tinha ido para uma viagem, é isso? Isso, Humberto estava ocupado em outras coisas e nós tomamos posse como prefeito. Quer dizer que eu posso dizer que eu fui prefeito de Piracicaba. Prefeito, que coisa linda, né? Você foi prefeito. Eu trabalhei com 6 prefeitos, né? Começando lá com o Luciano Guidotti. Mas vamos falar da arquitetura. Mas, peraí, você começou com... Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Começou, tem que falar. Você começou com o Luciano Guidotti. Do Luciano Guidotti, você foi pro... Homero Paz de Ataíde. Homero Paz de Ataíde. Depois, acho que o próximo foi o Tami, né? Antônio Carlos de Mendes Tami. Isso já na década de 90. Isso. Depois você foi Barjas Negre. Barjas Negre. Antes Humberto. Antes do Antes Humberto. Então vamos lá. Luciano Guidotti, Homero Paz de Ataíde, Tami, Humberto de Campos, Barjas Negre, teve com o Gabriel Ferrato e Barjas Negre de novo. Puxa vida. Puxa vida. E em secretarias diferentes também. Secretarias né? diferentes. Presidente do Instituto de Planejamento, de Pesquisa e Planejamento, IPLAP, né? Secretário de Obras, secretário de Trânsito. O que mais me deu prazer foi o governo do Humberto como utilidade, sabe? Humberto ele era muito generoso. Então ele falou, Xadá, vamos fazer o seguinte, eu cuido da parte social, né? Eu cuido da saúde, né? da segurança e tal. E você cuida, então, você fica com a tarefa de cuidar das partes técnicas. Então eu fiquei com a obra, SEDEMA, IPLAP. Então eu fazia reuniões semanais com a minha equipe, com esses secretários, e transmitia Humberto. Então ele dividiu o serviço, ele foi muito generoso, né? Porque normalmente os prefeitos não dividem nada, né? Ele gosta de dominar tudo, então isso é muito importante. O Humberto foi o que mais me fez feliz, vamos dizer. Não sei se foi o pior ou o melhor governo, mas é quem mais me fez feliz, porque ele me deu uma tarefa e a gente cumpriu, né? Porque o vice só trabalha alguma coisa a pedido do prefeito, né? E nos 2 governos do Barjas você criou bastante coisa, né? Criei muitas coisas, foi né? também os governos que você pôde desenvolver, criar, fazer, expandir. Foi a biblioteca, participei da equipe daquela passarela Pêncil. Essa passarela que nós estamos mostrando aqui. Exatamente, essa passarela eu participei da equipe que fez essa passarela, né? O pessoal falou tanto naquela ocasião, mas hoje é cartão de visita em todo mundo que tira fotografia e faz filmagem de Piracicaba, mostra essa participação nossa nesse projeto, que não é meu, né? Mas é feito por uma grande equipe de engenheiros, arquitetos, desenhistas, e que ficou o cartão de visita em Piracicaba, né? Ela aparece em todos os lugares. Vamos ver a outra. Mais uma imagem. A capa do livro que você pode adquirir pelo Zap ou pelo e-mail. Construção em aterro, João. É difícil fazer construção em aterro, não é? Pois é a coisa mais perigosa que tem, viu, gente? Porque às vezes, para você comprar um terreno, você não pode deixar de ir no local. Você tem que falar com os vizinhos.
você tem que perguntar se lá não tem enchente, se não é perto de córrego. Então, você não pode comprar um terreno a olho, não pode, né? E quando você tem um terreno em aclive ou declive... Como é o caso desse desenho. Isso, esse terreno sobe para o fundo. Ele podia ser ao contrário, ele podia descer para o fundo, né? E cada vez que você tem um terreno assim, você tem que cortar uma parte para fazer a casa no nível, né? Para poder o piso da casa ser nível. Então, aquelas duas paredes amarelas lá, aquelas duas cores amarelas, o que o cara fez? Ele tirou a terra de cima e pôs na de baixo. Ele desaterrou e aterrou a parte de baixo. Então, se ele fizer um alicerce errado na parte de baixo, a casa vai trincar daquele jeito, porque a parte de baixo é um aterro e a parte de cima é um corte, né? E o aterro ele demora mais de 10 anos para solidificar, para ficar bom. Então, é bom que você saiba, quando for comprar um lote, saber o histórico dele. Porque, às vezes, o proprietário antigo já mexeu, já fez esse serviço e você não sabe. Então, você vai construir num aterro, que a casa vai afundar, entendeu? E tem mais, e o preço? O preço, entendeu? Não adianta pagar barato um terreno, porque um terreno plano, ele fica 20% mais barato do que construir num terreno com declividade. Quer dizer, o terreno plano, vamos ver se eu vou falar besteira, o terreno plano, mesmo que aquele preço possa estar um pouco mais caro que de um terreno com declive, no fundo, você vai acabar gastando menos para construir no terreno plano. Isso. E vai compensar se pagar um pouco mais no terreno plano, porque senão na hora de construir o que você pode ter ganho na compra, você perde para construir. Exatamente. E esse é exatamente que as pessoas mais humildes fazem e que acontece isso. Quando você corta lá no fundo do lote, faz um corte, você tem que fazer um muro para segurar a casa do vizinho que está em cima. Então é um perigo enorme. Então uma das coisas mais perigosas em construção é muro de arrimo. Inclusive tem um caso, eu não sei se tem a foto aí, que aconteceu em janeiro, em Piracicaba. Ali no ginásio da Independência, tem um buraco, né? Era um muro de arrimo que segurava a calçada. Nós não temos a foto aqui, então a gente não vai mostrar essa foto. Com a chuva, esse muro de arrimo caiu. Ao lado, entre o Barão de Serra Negra e o Valdemar Blatikauskas, ali na Independência, né? Isso, Ali caiu, e desde janeiro o muro está lá. Até hoje o pessoal está reclamando nos jornais, televisão e tal. Aliás, João, mas por que não ergueram ainda aquele negócio de novo? É difícil. Então, aí que vem, você vê, eu acho que a explicação seria, como o muro de arrimo é um negócio sério, complicado, ele pode ser feito em tijolo, que deve ser muito largo, deve ser feito em pedra, que 70, 80 centímetros de largura, ou pode ser de concreto armado com 20 centímetros, tem diversos. E a prefeitura, normalmente, que é um serviço grande, as prefeituras fazem licitação, né? Para fazer aquilo. Então é por isso que demora. Eu acho que eu não estou explicando pela prefeitura, mas provavelmente seja isso, né? Não pode ir fazendo de qualquer maneira. Tá, tem que ser uma empresa. Vamos ver mais uma imagem? Vamos lá? E essa daí, João? Olha, esse é o terreno invertido daquele que nós mostramos. Ele se desce para o fundo. Esse é o melhor lugar. Quer dizer, o primeiro lugar é terreno plano, né? Segundo lugar é o terreno que desce para o fundo, porque você pode aproveitar a parte de baixo para fazer lavanderia, adega, e uma série de coisas menos importantes. E fica, em relação à calçada, fica uma casa térrea. Então, o que desce para o fundo, ele tem melhor aceitação. Maravilha. Está aí o nosso João Chadá conversando com a gente nesta edição do nosso Ativa no Ar. A seguir, a gente volta com a nossa... Que pena, hein? Eu não gosto quando chega essa hora. Quando tem um bom entrevistado, e graças a Deus a gente tem sempre bons entrevistados ou entrevistadas, né? Essa hora de dizer o seguinte: a seguir a gente volta
com o nosso último bloco desse papo tão gostoso com João Chadá. Um instante só. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Estamos aqui com o nosso querido João Chadá, arquiteto urbanista, no nosso último momento, a nossa última conversa. Temos mais uma imagem do livro do João Chadá, com mais uma orientação, vamos lá? E aí, João? Isso é importante, né? Quando você tem um terreno, ele sempre, todos os terrenos, na maioria, grande maioria, sempre tem um lençol d'água, né? Os prédios que a gente faz na cidade, Piracicaba é privilegiada nisso. Nós temos a 6, 7 metros, principalmente na área central de Piracicaba, temos rocha. E lá na rocha sempre tem 60, 70 centímetros de água, que é o lençol freático. A água que desce e para na rocha, que é constante. Até o pessoal pergunta, às vezes, mas o prédio está sobre essa água, não tem perigo? Não, ele está na rocha, a água que está em volta, né? E nas casas acontece a mesma coisa. Às vezes se faz um alicerce, acho que o alicerce está bom, a 20 centímetros para baixo que você não cavou, tem o lençol d'água, né? O alicerce cede. Tanto nesse desenho mostra aquela parte azulada, que seria o lençol d'água. Quando tem o lençol d'água, você tem que fazer fundação profunda. Você tem que fazer brocas ou estacas que passem por essa faixa de água, né? Esse lençol, para pegar o chão firme lá embaixo e fica bem aí. Quando não tem, quando o lençol d'água está lá embaixo, então se faz a fundação direta comum na terra vermelha que tem em Piracicaba, que é muito boa a terra vermelha. E ela suporta uma carga de mais ou menos 5 quilos por centímetro quadrado. Quando uma rocha, ela suporta 400 quilos por centímetro quadrado, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com a fundação. Cuidado como? Fazer sondagem. Paga uma empresa que faz sondagem, não é caro. Perfeito. João Chadá, desse seu livro, Dicas do Arquiteto João Chadá, um livro importante de orientações, de informações, acima de tudo, necessárias para os condôminos, para os moradores, para os ocupantes dos imóveis, para aqueles que pagam aluguel, para os que são proprietários, enfim. Para todas essas pessoas, para quem quer começar o seu sonho da sua casa, seja uma casa alugada, uma casa própria, de todas as dicas que você traz nesse livro, João, qual é aquela que você acha que é mais essencial, mais importante para todas as pessoas?
É uma que atinge um grande número de pessoas e geralmente pessoas pobres, que não entendem do assunto. Pessoas que compram lotes ou prédios ou casas sem verificar a papelada, sem verificar documentos, entende? Então, tem gente que faz um loteamento num sítio e vende. Como é zona rural, a prefeitura não aprova. E nós temos mais de centenas, né, de loteamentos irregulares e clandestinos, né? Irregular porque não obedece a regra nenhuma e clandestino porque ninguém sabe. E a prefeitura não consegue fiscalizar tanta coisa na zona rural e urbana. O que acontece? Então o cara paga e vai, guardou aquele contrato de gaveta, um contrato particular, no seu criado do mundo, dorme tranquilo. Quando chega na hora de fazer a matrícula, a escritura, que ele é o dono, ele não faz. E não tem mais jeito, entendeu? É um problema sério para todos os prefeitos. Todos os prefeitos têm esse problema e não conseguem legalizar. Loteamentos clandestinos também, né? Muitos, né? Muitos. Esse é um drama de toda a cidade em desenvolvimento, grandes cidades, né? É uma situação realmente que, às vezes, a oportunidade, aquele conto do vigário faz a pessoa ser atraída. Exato. Nós temos bairros aqui que são sem solução. Por exemplo, Santana, Santa Olímpia tem problemas, Tupi tem problemas. Tupi foi feito, por exemplo, há 20 anos atrás, chácaras de 20 mil metros, que é permitido naquela ocasião, na zona rural, né? O que o pessoal foi fazendo? Lotinhos de 5 metros e vendendo para o compadre, para a comadre, para o amigo, e não tem solução. Como é que ele vai ter a escritura? Na hora de resolver, regularizar, não regulariza nada, né? Exato. João Chadá conosco nessa edição do nosso Ativa no Ar. Quero agradecer muito aqui a sua presença e renovar o convite para em breve você estar de volta aqui com a gente. Isso, aí eu trago mais 50 imagens, né? Exatamente, é. Obrigado você pela oportunidade. Mas daí você traz as 50 imagens, traz a pizza também, não tem problema, né? João, obrigado, uma alegria. Né? Você sabe que você é um querido amigo, irmão, e a sua presença aqui sempre traz boas informações para Piracicaba, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com a sua história, com esse importante legado que você cada dia aumenta mais para deixar para todos nós. Um abração. Um abraço, obrigado. Fica com Deus. E uma boa noite para os nossos ouvintes. Uma boa noite a vocês todos, é isso mesmo. Amanhã estaremos de volta às 20 horas, mais um Ativa no Ar aqui na tela da sua TV Ativa. Fiquem com Deus. Valeu, gente!